A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma rápida leitura aqui do capítulo 10 de Provérbios, que diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajuda no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é o insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparecerá o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Eu gostaria de ler com os irmãos 3 versículos desse capítulo, que é o versículo 14, o 22 e o 27. E como tem a miscelânea aí, né, a diferença das traduções, eu queria que os irmãos me acompanhassem. Eu vou falar e os irmãos repetem. Diz assim o versículo 14. Só um pouquinho, irmãos. Versículo 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Vamos para o 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Agora o 24. O 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos humilhamos ante a Tua presença, reconhecendo que nós não temos nada a fazer quando se trata da Tua palavra que o Senhor revelou, e uma vez revelada, ela só pode se tornar clara para nós se o Senhor o fizer. Tua graça, misericórdia e amor, nos iluminando com relação ao que já foi revelado. E é o que te pedimos nessa noite,
que a tua graça, misericórdia e amor se manifestem nesta noite, nos conduzindo ao entendimento claro do que o Senhor quer falar ao teu povo, através da palavra que já foi revelada. Guarda nossas mentes de toda dispersão, de toda concorrência, quando é o Senhor que está falando através da tua palavra, que deve ter da nossa parte uma resposta de temor, de respeito, de reverência, de tremor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos então nos conduzir nesses 3 versículos, o 14, o 22 e o 27, para entendermos não só o capítulo 14, mas o capítulo 10, mas todo o livro de Provérbios. E antes de entrarmos na exposição desta palavra, eu gostaria de citar apenas um fato histórico que explica, até de forma trágica, o relacionamento do ser humano com a palavra de Deus. Porque Provérbios, como toda a Bíblia, tem que ver com a palavra de Deus. Entre os dias, entre meados de julho e de agosto, os judeus têm uma prática de jejum, na qual eles se entristecem, eles se humilham, eles não celebram nada, eles não comem nada durante esse jejum que é integral, de 24 horas. É o chamado Shabeav, que é o dia 9 do mês de Av, equivalente entre meados de julho e agosto. Por quê? Nessa data, o dia 9, aconteceram as grandes tragédias da história do povo que recebeu a revelação da palavra de Deus. Foi o dia 9 de 586 depois de Cristo, quando as forças babilônicas reduziram a pó tanto os muros quanto o templo de Jerusalém, que era a sua maior expressão arquitetônica de adoração, era uma das maiores glórias do mundo daquele lá então. Ali milhares de judeus foram trucidados, mulheres foram abusadas e assassinadas, crianças assassinadas, jovens assassinados, os velhos. O cronista diz que os babilônicos não tiveram piedade, compaixão, nem de crianças, nem de octogenários, nem de idosos, de ninguém. Uma carnificina terrível que tinha sido avisada pelos profetas. Depois dessa data, depois desse acontecimento, nessa mesma data, aí por volta de 70 depois de Cristo, nessa mesma data, no dia 9 de Av, correspondente a agosto, os romanos, na revolta judaica, de novo destroem o templo que tinha sido reconstruído por Herodes, e ali mais de 1 milhão de judeus, segundo os dados do maior historiador de judeus que já existiu, que foi Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de judeus morreram nessa tragédia, nessa mesma data, cumprindo-se o que Jesus havia profetizado quando ele disse que daquele projeto, que era uma das maiores maravilhas, dos maiores pontos turísticos daquele tempo, Jesus se referiu dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra dessa glória toda que não seja derrubada, porque literalmente os romanos derrubaram tudo aquilo ali com muito derramamento de sangue e arrancaram as pedras aonde havia ali o ouro do templo, havia tesouro, arrancaram tudo aquilo ali e não ficou pedra sobre pedra. Depois lá
mais na frente, outra tragédia, quando um falso Messias chamado Bar-Kokhba, que significa o filho da estrela, ele vindicava a si a condição de Messias, ele suscita outra revolta contra os judeus. Então, de novo, outra carnificina nessa mesma data. E várias outras tragédias se sucederam nessa mesma data. Por que essa guisa introdutória? Por que essa introdução? É porque nós precisamos entender a relação do homem com a palavra de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto nevrálgico. Nós precisamos entender a relação do homem, do ser humano, com a palavra de Deus. E nós precisamos compreender que, de modo geral, Deus, através da sua palavra, Ele entrega para o ser humano o único fundamento ético, moral, espiritual, sobre o qual ele deve pautar a sua conduta de vida. Isso é para todo ser humano, seja judeu, seja árabe, seja brasileiro, argentino, americano, russo. A palavra de Deus é para todo ser humano. E o que nós vimos desde sempre é que, de um modo geral, todo ser humano teve um relacionamento com a palavra revelada, um relacionamento caracterizado pela rebelião. Por isso que você vai ver aqui nas leituras dos capítulos do livro de Provérbios, muito essa manifestação que é conhecida como a leitura que inclui esse gênero literário, que é o paralelismo. Ele fala uma coisa numa frase e depois ele confirma na segunda. Ele confirma ou ele usa a segunda frase para afirmar algo no sentido que reprove o que ele colocou. Por exemplo, os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Então esse é um paralelismo que mostra um aspecto de contradição, ou o oposto daquela ideia afirmada. E isso aqui no livro de Provérbios é muito comum. Ele fala da forma como o justo se relaciona com a palavra revelada e a maneira como o ímpio se relaciona com a palavra revelada. O povo, o mundo em geral, desde Adão, já deixou bem claro que a resposta deles para com a palavra de Deus e o Deus da palavra é a rebelião. O mundo vem deixando claro ao longo da história. Tudo que vocês estão vendo em matéria de rebelião, de levante, que está pior no nosso tempo do que em todas as eras, não é novidade. A única novidade é que essa rebelião ela está mais evidente. Esta rebelião, ela hoje conta com elementos que a tornam mais dinâmica. Esta rebelião conta com a tecnologia, por exemplo. O ensino da rebelião, o ensino do levante contra Deus, ele acontece em tempo real. 24 horas as pessoas estão recebendo aula de como se rebelar contra a palavra de Deus. É através do cinema, é através da internet, é através da televisão, é através do meio em que elas vivem. E de todas as maneiras que hoje tornam esta rebelião mais veloz, a nossa geração, ela a todas supera no aprendizado da rebelião. Nessa rebelião contra Deus, nós entendemos claramente que tudo é feito para deixar bem claro: não nos sujeitaremos a esta palavra, não nos curvaremos mais diante desta palavra. Disso o salmista Davi várias vezes coloca. Os Salmos capítulo 2, que é um dos chamados Salmos messiânicos, mostra isso claramente, o grito dos povos, quando ele diz isso. Por quê? Se ajuntaram, se reuniram os povos, e contra Deus, e contra o seu ungido, disseram coisas vãs, a ponto de dizer: sacudamos de nós o seu jugo.
Não vamos aceitar. Hoje tem uma diretriz que se intitula filosófico espiritual, que muitos não conhecem, mas ela está em toda a terra. É a visão da New Age, né? Ou Nova Era de Aquário. Começou aí com Helena Petrovna Blavatsky, que foi a russa, a fundadora da teosofia, que propugna ser a sabedoria no seu sentido mais adiantado. E a Helena Petrovna Blavatsky, ela dizia claramente, essa doutrina da expiação, de que o sangue de Cristo na cruz do Calvário é poderoso para perdoar, para remir os pecados, ela é ridícula, e faz 20 anos que eu prego contra isso. Fazia daquela data, ao que tudo indica, lamentavelmente está no inferno há muito tempo, mas ela recebeu todas essas orientações que hoje tomam conta da sociedade. Está em todo lugar, as máximas de Helena Petrovna, está nas universidades, está nas faculdades, está no cinema, está nos filmes que você nem imagina. As máximas de Helena Petrovna Blavatsky estão ali, que são exatamente as máximas da rebelião, do levante. Veja, estamos falando da forma como o mundo tem se relacionado com a palavra de Deus, e a característica inconfundível desse modo operandi, dessa rebelião, aliás, desse relacionamento do mundo com a palavra, é a rebelião. Não vamos aceitar. Isso é muito antigo, é desde o Éden, é o que o diabo coloca para o homem através da serpente. Ele usa, eu estava conversando hoje sobre isso, dois termos que a gente precisa bater bastante essa tecla. Nós vamos problematizar a verdade, levantar um questionamento, um mérito, e depois de problematizar bastante, nós vamos desconstruir a serpente. Foi assim que o teu Deus disse, Gênesis capítulo 3, ela problematizou. Depois que ela problematizou, ela partiu para a destruição. Não morrerás. Teu Deus está te enganando. Esses fundamentos são vazios. Isso não é verdade. Teu Deus é mentiroso. Isso não tem nada a ver. Não tem nada demais disso aí. Então, problematizar para depois desconstruir. Está em todo lugar. Esse veneno está sendo destinado em todo lugar. E tem pessoas que estão bebendo sem nem tirar a borra. Está bebendo com coador e tudo. Está bebendo a sorvos. Esse esgoto do inferno. E se achando. Bebendo a sorvos do esgoto de Satanás. E a turma está se achando. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. Então, esta é uma característica inconfundível quando se fala da resposta do homem para com a palavra de Deus, a rebelião. Nessa mesma direção, Helena Petrovna Blavatsky, ela deixou discípulos, né? E um desses discípulos criou lá nos Estados Unidos, muito tempo atrás, a chamada sociedade Lucis Trust, ou seja, em Lúcifer nós confiamos. E uma das pessoas que foram bastante influenciadas por essa concepção, uma delas, foram muitas, foi o ex-presidente Barack Obama, que era aluno de Saul Alinsky, um satanista bastante assumido, escreveu um best-seller, um romance exaltando Satanás. Esse best-seller, como vários outros, tomou conta das universidades americanas. Na onda dessas N situações que estão caracterizando a nossa sociedade, exatamente como a sociedade da rebelião. Então, o proverbialista, ele faz sempre esta intercalação. O justo responde à palavra de Deus com uma atitude de submissão. Ele respeita o senhorio de Deus. O ímpio, ele responde com rebelião. Mas por que eu citei o caso dos judeus? Por quê? A eles, como diz o apóstolo Paulo, foi dada a palavra da revelação pela primeira vez. Deus não entregou os seus oráculos, os seus princípios, as suas leis, os seus decretos, os seus fundamentos de vida para a humanidade, para nenhum povo antes de Israel. Entregou para Israel. E o que aconteceu? Esse povo, que foi o povo que recebeu na frente de todos os povos a revelação, diga-se de passagem, todos os profetas eram judeus.
todos os apóstolos eram judeus. Antigo e Novo Testamento estão marcados, entremeados pela presença do judeu que recebeu a revelação. E aí o que você tem? Você tem agora aqueles que outrora, tendo sido o povo da aliança, o povo de Deus, eles fazem o quê? Eles dizem o seguinte: olhamos ao redor, as culturas ao redor, suas filosofias, suas ideologias, seus cultos, seus costumes são muito interessantes. Por que eu não posso participar disso? Por que eu tenho que me ater a isso aqui que foi revelado? E num dado momento dessa história, esse povo que recebeu essa revelação diz o seguinte: ó, nós queremos ser como as outras nações. Nós estamos bastante excitados, inflamados pelas novidades das outras nações. Sua moda, sua arte, suas músicas, seu teatro, seu cinema, colocando para os nossos dias, sua cosmovisão, sua percepção de mundo, de vida, seus astros, suas atrizes, seus cantores, seus ídolos, seus megastars. Eles têm ideias que nos parecem bastante cativantes e não vejo nada de errado. Então nós queremos ser como as outras nações. E dirige essa palavra ao homem de Deus, Samuel. Estamos cansados desta condição tão coloquial, tão trivial, tão simplória. Nós queremos. Naquele momento, esse povo abre mão da sua identidade. E aí, quando isso acontece, nós chegamos à introdução que fizemos. Esta resposta de rebelião, ela tem uma consequência. Ela tem uma consequência. Você não tem como escapar da consequência dessa resposta. Você faz uma voz só com os povos. Você vai com eles. Você faz coro com a voz dos povos. Então você tem que entender. Vai haver uma consequência. O Criador de todas as coisas, que é também o que preside de eternidade a eternidade, que é também o que criou as leis que devem pautar a conduta das pessoas, que é também, nesse caso, o sumo legislador. Ele é o sumo presidente, o sumo legislador, ele é o sumo juiz, é o que julga a rebelião como resposta às suas leis. Ele vai te responder, não vai ter jeito. Você tem que saber. Não tem como. Eu cheguei agora, e na eternidade, aonde o mundo não era mundo, aonde ninguém existia, ele traçou um propósito, um plano para a criação, para o mundo que ele criou, para o homem que ele fez segundo sua imagem e semelhança. E agora você vai pegar a palavra dele e simplesmente pisar nela. Você vai se achar porque você andou aí pelo meio, né? Vizinhança, mídia, internet, faculdade, escola, etc. Você se achou e agora você vai haver-se contra ele e contra a sua palavra. O versículo 14: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Então esse povo que colocou a palavra de Deus de lado, devendo ser eles exemplo para as demais nações, eles haveriam de amargar o juízo como consequência desta rebelião. Veja, o povo, outrora povo de Deus, agora decide também juntar-se à rebelião geral dos demais povos. E aí você vai entender a questão do livro de Provérbios, que exalta tanto a sabedoria em desfavor da loucura. Temos como ruína, aqui no versículo 14,
está sendo utilizado se intercalam com o mesmo significado: ruína, loucura, bestialidade, a condição insana, a cegueira, e por isso vai. Tudo isso para qualificar aquilo que as pessoas entendem como inteligência para afrontar a palavra de Deus. Ele diz: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo se aproxima da ruína. É interessante você perceber que o conceito bíblico de sabedoria está de forma íntima e indissociável ligada ao convívio com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Expliquei para os irmãos em estudos passados que o termo temor não está dizendo de uma atitude fóbica, desesperada, mas temor é para avaliar ou para que se entenda a importância que você dá ao seu relacionamento com Deus. Esse termo aparece na Bíblia para definir isso. Temor é a importância imprecificável que eu dou ao meu relacionamento com Deus. Esse é o meu bem absoluto. Tem nada no mundo que compensa eu perder esse bem absoluto que é o meu relacionamento com Deus. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem prazer, não tem fama, não tem nada, não tem amigo, não tem nada que compensa eu perder o relacionamento com aquele com o qual estarei na eternidade para sempre, na eternidade sem fim. Então, sabedoria tão decantada no livro de Provérbios aponta diretamente para o convívio com Deus. Então, os sábios entesouram a sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os sábios, eles são os empreendedores por excelência. O que é alguém que entesoura? Alguém que aumenta seu patrimônio, alguém que aumenta sua riqueza, alguém que não gasta tudo o que recebe. Nós temos uma sociedade bastante consumista, né? Porque as pessoas são bastante escravas dos bens, né? Eu tenho dito que se você não tem tempo para Deus por causa do seu trabalho, por causa da sua vida material, você não pode orar como devia, você não pode estudar a Bíblia como devia, você não pode ter comunhão com os irmãos como devia, você não pode servir a obra de Deus, a equipe onde Deus te colocou, a igreja onde Deus te colocou. Você não pode servir por causa das coisas passageiras. Então você tem na sua vida a porteira pela qual passa um boi e passa o que mais? Isso em termos bíblicos significa que essa porteira passa um demônio e passa o que mais? Legiões. 1 Timóteo capítulo 6. Tem gente que nunca tem tempo para Deus por causa das coisas passageiras. Ele é um empreendedor na perdição. Ele é alguém que investe na perdição. Tem pessoas que, com relação à obra de Deus, a Deus, elas se habilitaram em ser servidas, mas nunca em servir. Se as pessoas olharem para trás de suas vidas e perguntarem: vem cá, o que na minha vida marcou o meu caráter como servo? Elas irão para si mesmas: nada. Eu só procurei ser servida, ser servido ao longo da minha vida. Muito diferente do seu Senhor, que serviu na cruz. Nada a ver com o seu alegado Senhor. Então, Provérbios 10, 14 fala do empreendimento. Os sábios são empreendedores. Entesourar é empreender. Eles entesouram a sabedoria. Ele está dizendo o quê? Que eles são pessoas que têm como marca distinta do seu empreendedorismo, da sua condição de investidores dessa existência. Sabe qual que é a marca deles? Meu amado primogênito que está dormindo. Então veja bem, qual que é a marca do investimento, do empreendedorismo dos salvos? Eles investem no seu relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse mundo consumista, avarento, em que as pessoas não possam fazer qualquer coisa pelo
ter em prejuízo do ser. As pessoas fazem o diabo pelo ter. Que o ser se exploda, que o casamento se exploda, que os filhos se explodam, que a esposa, que o cônjuge se exploda. Eu quero ter, e se eu não tiver ter, vai dar barraco, vai dar belo. Isso é um começo de Deus. As pessoas investem tudo no ter, em prejuízo do ser. Pais insensíveis, mães insensíveis, maridos insensíveis, esposas insensíveis, e por aí se vai. Crentes insensíveis com relação ao próximo. 1 João capítulo 4 fala dessa insensibilidade, quando diz o seguinte: você não ama, você é insensível para com o próximo, para com o irmão que você vê. Você não ama, e você ama a Deus que você não vê? Que hipocrisia é essa? Que mentira é essa? Mas veja bem, marca distinta dos sábios como empreendedores, do empreendedorismo dos salvos, a condição deles como investidores num bem verdadeiro, num bem absoluto. Eles apostam no seu relacionamento com Deus, e não há como isso não ter consequência na qualidade do relacionamento deles com o próximo, desde o cônjuge, passando pelos filhos, demais círculos de relacionamento. Não tem como ele ser alguém que investe no relacionamento com Deus, no temor de Deus, na comunhão com Deus, e ele não ser alguém que tem sempre abundância de qualidade de relacionamento para oferecer para as pessoas que fazem parte do seu convívio. Isso é causa e consequência. Então, ele coloca isso aqui de forma clara. Os sábios entesouram a sabedoria. Estamos então falando nesse sentido da forma como os justos se relacionam com a palavra de Deus. O modo operandi do justo se relacionar com a palavra de Deus. O que Provérbios está colocando aqui não é uma dica, não é um formulário, não, vamos colocar, não é uma cartilha de bom viver, como muitos ministérios estão ensinando. Isso não funciona. O ímpio, ele procura até certo ponto se relacionar com os princípios cristãos por uma questão de conveniência. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz, me parece que Isaías 54, não me falha a memória, para os ímpios dão a paz. O ímpio procura cumprir alguns, procura exercitar alguns princípios da palavra de Deus, não por submissão a Deus, mas porque ele entende que há conveniência em praticar esses princípios. Vocês sabiam que a totalidade dos satanistas, dos empresários bilionários satanistas, como Jorge Soros, e mais, poderíamos citar Klaus Schwab, praticamente o dono do Fórum Econômico, seguido por Yuval Noah Harari, que é o seu mentor, um judeu satanista, tudo bilionário, tudo homem de grande envergadura financeira, e vários outros. Você sabia que na administração de suas finanças eles exercitam princípios bíblicos para que a gestão, as finanças deles, a administração deles possa ser próspera? Eles exercitam, mas a Bíblia diz claramente: eles não vão experimentar o mínimo de satisfação verdadeira de vida. Para os ímpios dão a paz, eles vegetam, eles se coisificam, eles se desumanizam cada vez mais, porque tudo que eles querem desses princípios é aquilo que eles julgam conveniente. Agora, me converter ao Deus desses princípios, com os quais eu administro, com os quais eu levo adiante a minha gestão empresarial, me converter não vou me submeter a ele nunca. Mas aqui o profeta está colocando os sábios, eles entesouram a sabedoria, ou seja, eles investem prioritariamente no seu relacionamento com Deus. Mas ele vai falar do outro. A boca do tolo o aproxima da ruína. E na boca do tolo, irmãos, nós temos aqui uma verdade
que cobre os quatro cantos da terra. A boca do tolo, do inimigo de Deus, do oponente de Deus, está falando como nunca. A boca dos tolos, até com eloquência, com poder de persuasão, de convencimento, que está devorando o cérebro de muita gente. A boca do tolo está multiplicando palavras. Aonde você vai, você vê as pessoas multiplicando suas filosofias, todas elas com essa característica de levante contra Deus, de rever os princípios da palavra de Deus, de reavaliar. Essa boca do tolo, esse ensino das trevas, ele se alterna. Às vezes a impiedade, o levante contra Deus é ensinado escancaradamente. Há já entre não poucos parlamentares no Brasil e no mundo o pensamento de que se o Estado é laico, então peraí, você vai pregar contra Satanás, que é uma divindade para muita gente. Você vai pregar contra isso? Você não pode fazer isso não. Já há movimentações nesse sentido. Você vai pregar contra os Exus? Contra Zé Pilintra, Exu Caveira? O Estado é laico, essas pessoas acreditam nessas entidades como Deus. Você não pode mais pregar contra isso. Vem chumbo grosso para a igreja. Vem tempos difíceis para a igreja. Eles estão bem aqui já. Há toda uma movimentação para colocar a igreja na parede e forçá-la a calar a boca, e a consequência para a igreja que não se calar será a perseguição. Então, de forma desabrida, a boca dos tolos está falando, mas, como eu disse, a boca dos tolos também fala de forma discreta. Fala nas entrelinhas de uma música, fala nas entrelinhas de um filme, do cinema, de uma mensagem, de uma poesia, que você, por não ter sensibilidade espiritual, não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo que você está sendo simplesmente destruído. É aquilo que nós temos no versículo 14 ainda. A boca do tolo o aproxima da ruína. Irmãos, veja bem, nós temos aqui esse prédio, e para eu sair daqui para fora, eu tenho que respeitar uma lei física, que me limita no espaço. Eu não posso sair por aqui, eu não posso sair por aqui, eu não posso sair por aqui, não tem jeito. Em respeito ao que foi fixado, eu tenho que ir para frente e pegar a porta. Você pensa, não, eu não quero saber se tem uma porta lá. Eu só quero saber de uma coisa, que eu vou sair por aqui, do jeito que eu quero. E eu posso recuar aqui para pegar a velocidade e para sair por aqui. Qual vai ser a consequência? Vou me quebrar todo. Sabe por quê? Quando você decide ignorar a palavra de Deus nesse viés da rebelião, você quebra a palavra de Deus em tese, porque na verdade quem é que termina quebrado? É você. Você vai se quebrar. Por isso que o proverbialista fala de ruína, de destruição, fala do caos. As pessoas estão sendo destruídas por causa da sua rebelião para com a palavra de Deus. Estamos numa geração em que as pessoas estão entrando numa crise cada vez mais profunda. De quê? De identidade. As pessoas estão se perguntando cada vez mais quem são elas. Estão procurando cada vez mais um rosto. Ruína. A boca dos tolos leva à ruína. A filosofia dos tolos, a ideologia dos tolos, a sabedoria dos tolos, a ciência dos tolos, a cultura dos tolos leva à ruína. Estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas estão se desintegrando cada vez mais. Eu não tenho dúvida nenhuma de que alguns males que estão se tornando bem evidentes na nossa sociedade são consequência da rebelião contra Deus. Por exemplo, não vamos dizer
que todas as pessoas que estão com depressão, elas são pessoas rebeldes contra Deus. Há crentes, há pessoas piedosas, íntegras, que sofrem de depressão, tem que tratar. Mas o número significativo de pessoas que estão com depressão, a depressão dessas pessoas não é de causa orgânica. Não é de causa orgânica. A depressão tem causa espiritual. Devido ao convívio contínuo dessas pessoas com o pecado, devido à marcha incontinente dessas pessoas na rebelião contra Deus, o que acontece? O Espírito Santo que procura trabalhar essas pessoas vai recuando e o diabo vai tomando conta. Então você tem uma depressão cuja causa é a opressão maligna. A causa é espiritual. E isso explica cabalmente porque que esta é a geração na história da humanidade campeã em muitos males, dentre eles o suicídio. A depressão de Judas é por aí. A depressão de Judas não foi de causa orgânica, foi espiritual. Tem 2000 anos que ele está no inferno por causa da condição dele que o levou aonde chegou. A rebelião, o levante contra Deus. Você pode achar bonito a sabedoria do mundo, os movimentos que se multiplicam para cuspir em Deus, para cuspir na sua palavra, mas o texto aqui está falando de ruína. Ainda diz o proverbialista: há caminhos que ao homem parecem direitos, há caminhos que encantam, há caminhos que apaixonam, há caminhos que seduzem, há caminhos que te levam a um romance febril, por demais cativante. Mas o mesmo proverbialista vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. O salmista Davi, o apóstolo Paulo, a toda essa movimentação dos tolos, a toda a multiplicação de palavras dos tolos, a Bíblia, desde o Gênesis até o final, em expressões como que Paulo coloca em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. A Bíblia não chamou o movimento evolucionista de uma maneira inteligente de ver o mundo. A Bíblia não exaltou a sabedoria dos homens como a chegada a um tempo de evolução, a um tempo de conquistas. A Bíblia não exaltou os vários movimentos que exaltam, por exemplo, o sexo livre, que exaltam, por exemplo, a possibilidade de N tipos de família, famílias falsas, porque a Bíblia só reconhece como família a família monogâmica, heterossexual. A Bíblia não reconhece a falsidade como verdade. Então, há tudo isso que eles usam para classificar através de nomes os mais rebuscados, a Bíblia simplesmente chamou de pecado. A toda a sabedoria deles, a Bíblia chamou de pecado. Brada, o escritor, a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, perguntando: onde é que está o sábio desse mundo? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? E ele continua dizendo: a sabedoria deles é loucura para Deus. Está em sintonia aqui com o capítulo 10, versículo 4. Ruína. A sabedoria deles para Deus é loucura e leva à ruína. Tem gente que está tendo um romance com a loucura. Tem milhões de adolescentes, milhões de jovens, milhões de adultos e também até idosos que estão flertando a loucura, estão tendo um romance com a loucura. Eu mandei uma reflexão essa semana, não sei quantos irmãos viram. O título era ser anticristão é ser top. Ser anticristão é ser chique no urtinho.
Fale para a galera que está ao seu redor que você detesta a Bíblia, que você detesta a igreja, que você detesta seu pastor, você odeia seus pais cristãos, porque esta é a verdade. Diga para eles e você vai ser aplaudido. Você vai ter um acesso garantido. A senha para ser aceito na sociedade da loucura, que tem como marca característica a rebelião, o levante contra Deus. A senha para isso é você se declarar anticristão, antibíblico. É você se declarar moderno, segundo a sabedoria deles. E como eu disse no texto que eu enviei, vai que é tua. Continue, vai em frente. O seu lugar ao sol, no iminente governo do anticristo, está garantido, se você continuar assim. Vai fundo. Vai procurando o aplauso das pessoas. Vai procurando a admiração desse mundo. Aprofunde-se nos vários relacionamentos segundo a sabedoria rebelde desse mundo, para você ficar bem com eles e mal com Deus. E o seu lugar ao sol, na chegada do anticristo, vai estar garantido. Você está indo bem, entre aspas, né? Se você não se demover nesse caminho aí, você vai chegar lá. Então é o que o proverbialista coloca. A boca dos loucos leva à loucura. Mas aí no versículo 22, já que não dá para a gente expor todos os versículos, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Você sabe qual que foi a marca característica dos verdadeiros sábios e homens de Deus da história? Não foi o fato de que Deus os livrou muitas vezes inimigos que queriam destruí-los fisicamente. Não foi essa experiência a marca característica deles. Não foi o fato de que Deus supriu alimento, supriu roupas, supriu de bens para essa vida passageira. Deus fez isso e segundo sua vontade Ele pode fazer. Não foi o fato de que muitos deles experimentaram a cura do incurável. Deus fez e se Ele quiser Ele pode fazer ou não. Mas não foram nenhuma dessas benesses passageiras a marca característica dos homens de Deus ao longo da história, mas foi exatamente o desfrutar da presença de Deus. Porque quando o versículo 22 diz a bênção do Senhor, está falando de relacionamento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Não está falando de nenhum bem material aqui. Não está falando de nenhuma aquisição, de nenhum êxito nessa vida está sendo exaltado aqui no versículo 22. Está falando de relacionamento. A bênção do Senhor. Veja, o nome Senhor, eu já ensinei para os irmãos algumas vezes, era um nome proclamado no Antigo Testamento só uma vez no ano, no dia em que o sumo sacerdote entrava lá dentro. Então ele proclamava o nome do Senhor. Era proibido citar esse nome fora desta ocasião. Mas aí, pela graça que foi trazida por Jesus Cristo, nós temos a liberdade de entrar no Santíssimo, como está em Hebreus capítulo 10. Então, o escritor, o proverbialista, já naqueles idos antes da vinda física de Jesus, está falando de relacionamento. Ser rico é ser alguém que desfruta dessa presença. Alguém que sabe o sabor da presença de Deus. Alguém que vive a experiência verdadeira nesse convívio com Ele. Não há dores nisso aí, na presença de Deus, não. Não há frustração com Deus. Não há a decepção com Deus, quando o relacionamento com Deus é uma realidade. A bênção do Senhor, ela enriquece. E no segundo parágrafo, como temos uma questão aqui que fala, que envolve essa figura, esse gênero literário, que é o paralelismo, o que ele fala? Ela não acrescenta dores. Ele está dizendo aqui para nós: muito do que as pessoas estão passando, elas não estariam passando se elas soubessem o que é desfrutar a presença de Deus. Muitos dos males humanos, eles não estariam se sucedendo se as pessoas soubessem o que é desfrutar
a presença de Deus. Esse acréscimo de dores, sabe o que, irmãos? Nessa vida, não tem jeito. Nós sofremos de qualquer maneira. O justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador, não é isso? No mundo tereis aflições. Então não tem jeito de não sofrer nessa vida. A expressão de um dos chamados pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: a aflição que a minha alma sente continuamente, ela só vai parar quando eu encontrar contigo na eternidade. A minha alma só vai encontrar o descanso definitivo contigo na eternidade. Para explicar que nessa vida não tem jeito. A ausência total de sofrimento aqui não é verdade. É mentira dos falsos pregadores. Mas o texto está falando das dores que são acrescentadas. Muitas pessoas têm um acréscimo de dores porque não conhecem a presença do Senhor. Porque elas nunca tiveram encontro real com Ele, ou porque elas o deixaram. E aí eu gosto dos Salmos, de lembrar o Salmos 23, que numa tradução mais assim, literal, né? Não tem aquilo que nós conhecemos nas nossas Bíblias, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem nada lá. Mas ele diz: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Presença dele. O Senhor, meu pastor. Esse nada tem no inglês, tem no português, tem em outros idiomas, mas no vernáculo, na língua original, não está lá. O nada me faltará. Pelo contrário, exalta-se aí é a presença. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Então, quando ele fala a bênção do Senhor, está falando de convívio, de relacionamento. Nós vamos atravessar, irmãos. Apertem os cintos. Vem turbulência pesada para cima da igreja. Não vai dar para quem está brincando de crente no nosso meio continuar brincando. Não vai ser possível. Apertem os cintos. Estamos entrando por nuvens negras no nosso voo para a eternidade. Vai começar uma sessão de turbulências para a igreja que parecerão intermináveis. E só aqueles que realmente sabem o que é desfrutar a presença do Senhor, que aqui está sendo chamado de bênção do Senhor, só esses que sabem o que é desfrutar a sua presença poderão sobreviver a essas turbulências. O evangelho triunfalista, seus discípulos não passaram. O evangelho da prosperidade, não, seus discípulos não passaram. O evangelho da teologia coach, não, seus discípulos sucumbirão, vão assumir que não são crentes, ou vão mentir muito mais. Mas o fato é de que não passarão nesta condição que é própria daqueles que realmente têm a bênção do Senhor. Mas eu queria terminar, para não ser mais prolixo do que já sou, no versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Olha aqui, presta atenção aqui. Talvez você leia esta passagem e diga o seguinte: mas eu conheço gente ruim que, se ele olhar para uma verruga, ele seca ela só de olhar, de tão ruim que é. Esse cara chegou a 80, 90 anos, não morreu não. O texto está aí dizendo que os dias dos perversos serão abreviados. Então temos um aparente problema na Bíblia. O texto aqui está falando, irmãos, daquilo que o olho natural não pode compreender. Os ouvidos naturais não podem dimensionar. O texto está falando de vida no sentido dos animais, não, que vivem para comer, para beber, para ter suas relações, para engordar. Os animais têm isso. Tem animais que têm essa qualidade de vida aí mais do que
muitos seres humanos, mas o texto, o escritor inspirado, não está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, para se prestar a esta abordagem tão simplória. Trata-se disso não. Quando ele diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Vamos aqui. O que é o perverso? O perverso é aquele que corrói, é aquele que muda o sentido das coisas, é aquele que altera leis, altera princípios, altera normas, para gerar conveniência para o seu momento, para o seu momento. Esse é o perverso. E aí me vem de novo uma situação, uma estratégia que até já falei para os irmãos aqui, que é praticada lá na Ásia, entre os caçadores de lobo. Não esse lobo guará que tem aqui no Brasil, não. É um lobo feroz mesmo. E a técnica é o seguinte: pegar um punhal com as lâminas bem afiadas, pegar o sangue, cobrir essas lâminas, deixa secar, depois cobre de novo e vai deixando secar e formando ali uma película de sangue ao redor daquele punhal. E ele é colocado no solo, enterrado com as lâminas circundadas por sangue coalhado, para atrair o lobo. Na madrugada, o lobo vem e lambe, e começa a lamber aquele sangue. Ele vem atraído pelo sangue, pelo odor do sangue, e ele começa a lamber aquilo ali. E ele não percebe quando, em algum momento, o sangue que ele está lambendo é o sangue dele. Ele lambeu tanto que já deu na lâmina. Ele está lambendo o sangue dele. E o caçador fica olhando de longe para ver o estribuchar final da sua vítima. O que o inimigo faz? O inimigo, ele te proporciona o prazer da rebelião. Ele te proporciona o prazer do levante contra Deus. Ele te proporciona o prazer das alegrias contra Deus. Ele te proporciona o prazer das amizades contra Deus. Ele te proporciona o prazer das filosofias contra Deus. Ele te atrai com os encantos desse mundo. E você vai se envolvendo, não percebendo que ali você está derramando a sua alma. Você vai se envolvendo e pervertendo os princípios da palavra de Deus. Princípios que foram te dados para te guardar, foi para te destruir, não. Os princípios da palavra de Deus não são nos dados, não nos são dados para nos destruir, é para nos proteger. Por isso que o salmista, o proverbialista coloca: o temor do Senhor encaminha para a vida. Não é para te matar, é para te dar vida. Ainda no Salmo 119, versículo 49, vários outros colocam: guarda-me, porque aprendi os teus preceitos. Ou seja, preceitos, princípios, doutrinas foram dadas para te proteger. Aí você se volta contra isso, só para ficar de boa com o mundo. Você não está percebendo que o inimigo está te fazendo lamber esse punhal circundado de sangue. Você não está percebendo isso. Salário do pecado não tem outro salvo, é a morte. A geração que mais sepulta seus adolescentes na história da humanidade. A geração que mais sepulta seus jovens. A geração onde os pais, os avós, os bisavós estão sepultando seus netos e bisnetos. Porque é uma geração que mais se supera na rebelião, em flertar com o pecado, em romantizar a impiedade. Não percebe que está lambendo o punhal circundado de sangue. Não percebe que sua vida está sendo derramada. Não há vida no pecado. É isso que o proverbialista está colocando. Caminho, o temor do Senhor aumenta os dias. Ele está falando de qualidade de vida. Está falando da vida por excelência, da vida verdadeira.
A pessoa bem relacionada com Deus, que diz não para o pecado e diz sim para Deus, se rebela contra o pecado, mas se submete a Deus, ele tem qualidade de vida, a vida por excelência. Ele pode até pegar uma doença fatal, ele pode até viver bem pouco, mas ele viveu a excelência da existência. A Bíblia o tempo todo exalta essa excelência da existência, porque aqui é só um momento, e nós entramos na eternidade para que ela flua sem interrupções. O ímpio não conhece isso. Esse temor, ele encaminha para a vida. Esse compromisso com Deus, ele aumenta os dias nesse sentido, é a excelência. Mas os perversos terão os anos de vida abreviados, ainda que eles cheguem a 80, a 90, 100 anos. Isso não vale nada. Ele vegetou. Ele foi, infelizmente, um mero acidente biológico. Nada além disso. Não há vida longe daquele que é o doador da vida. Olha aqui, as trevas nunca consolam de verdade. As trevas não têm amor verdadeiro para dar. Se você pudesse enxergar o fim da maioria dos sábios desse mundo, você diria que a marca comum a todos eles é uma vida vazia, é uma vida que, se você apertar, não sai uma gota. Eles dependem o tempo inteiro dos vícios, da promiscuidade, das noitadas, de tudo que esse mundo oferece, para que eles possam se dopar, para não enxergar a condição miserável deles, para não dar de cara com a miséria deles, porque não há vida verdadeira, não há excelência da existência fora do senhorio de Deus, do senhorio daquele que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, para você sair desta condição miserável, disfarçada de banquete que o mundo te oferece, de formas que você, arrependido, possa viver a vida verdadeira. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Duas categorias de humanos aqui: aqueles que respondem à palavra de Deus com rebelião. A resposta da maioria, a rebelião, o levante. A outra categoria, aqueles que respondem à palavra de Deus, se submetendo ao senhorio do único que pode dar e tirar a vida. E qual das duas categorias você se insere? Qual tem sido a sua resposta para a palavra de Deus desses dias, aonde a rebelião, o levante, está tão evidente, está tão ensinado nos quatro cantos da terra? Qual tem sido a sua resposta? Você faz parte da maioria que responde à palavra de Deus com rebelião? Você pode mudar, você pode sair dessa situação, porque ela vai te afundar definitivamente. Você pode fazer parte daqueles que respondem à palavra de Deus com submissão. Você pode dizer: Senhor, até aqui eu fui louca, eu fui louco, mas a partir de hoje eu quero me submeter totalmente ao teu senhorio. Eu quero viver de verdade, eu quero viver. Jesus, em João capítulo 7: aquele que vier a mim, eu farei com que no seu interior fluam rios de água viva. Deus quer fazer você viver esta excelência da existência, de formas que você não sinta inveja nenhuma da falsa sabedoria, do falso prazer, das falsas alegrias, das falsas amizades e de tudo aquilo que, por ser do mundo, que se levanta contra Deus, é falso. Feche os seus olhos e ore, dizendo para Ele: eu quero a tua presença em minha vida, como o meu bem supremo. Eu quero a tua presença em minha vida.